Livro narrado e estruturado por Cristiane Batista, Grata. A questão do simbolismo nos sonhos das pessoas normais. Freud. Uma objeção levantada com frequência pelos adversários da psicanálise, e que foi recentemente externada por Havelock Ellis, 1911, p. 168, é o argumento de que, embora o simbolismo onírico talvez possa ocorrer como um produto da mente neurótica, não é encontrado em pessoas normais. Ora, a pesquisa psicanalítica não encontra nenhuma distinção fundamental, mas apenas quantitativa, entre a vida normal e a vida neurótica, e, de fato, a análise dos sonhos, onde os complexos recalcados estão atuantes tanto nas pessoas sadias quanto nas doentes, mostra uma identidade completa nos mecanismos e no simbolismo empregados por elas. Na verdade, os sonhos ingênuos das pessoas sadias muitas vezes encerram um simbolismo muito mais simples, mais compreensível e mais característico do que os sonhos dos neuróticos, pois nestes, como resultado da ação mais poderosa da censura e, consequentemente, de uma distorção onírica mais extensa, o simbolismo pode ser obscuro e difícil de interpretar. O sonho registrado a seguir servirá para ilustrar esse fato. Foi sonhado por uma moça que não é neurótica, mas tem um caráter um tanto pudico e reservado. No decorrer de uma conversa que tive com ela, fiquei sabendo que estava noiva, mas que havia certas dificuldades que se antepunham a seu casamento e que, provavelmente, levariam ao adiamento dele. Por livre e espontânea vontade, ela me relatou o seguinte sonho. Estou arrumando o centro de uma mesa com flores para um aniversário. Em resposta a uma pergunta, ela me disse que, no sonho, parecia estar em sua própria casa, onde não estava morando no momento, e tinha uma sensação de felicidade. O simbolismo popular possibilitou-me traduzir o sonho sem necessidade de ajuda. Era uma expressão de seus desejos nupciais. A mesa, com seu centro de flores, simbolizava ela própria e seus órgãos genitais. A moça representava como realizados seus desejos para o futuro, pois seus pensamentos já estavam ocupados com o nascimento de um bebê. Logo, o casamento já ficara para trás havia muito tempo. Frisei-lhe que o centro de uma mesa era uma expressão inusitada, o que ela admitiu, mas não pude, é claro, formular-lhe outras perguntas diretas sobre esse ponto. Evitei cuidadosamente sugerir-lhe o significado dos símbolos, e apenas perguntei o que lhe vinha à cabeça em relação às partes isoladas do sonho. No curso da análise, sua reserva cedeu lugar a um evidente interesse na interpretação e a uma franqueza possibilitada pela seriedade da conversa. Quando lhe perguntei que flores apareciam no sonho, sua primeira resposta foi: flores caras, tem-se de pagar um bom preço por elas, e, em seguida, que tinham sido lírios do vale, violetas e cravinas ou cravos. Presumi que o termo lírio aparecera no sonho em seu sentido popular, como símbolo da castidade. Ela confirmou essa suposição, pois sua associação com lírio foi pureza. Vale é um símbolo feminino frequente nos sonhos, de modo que a combinação casual dos dois símbolos no nome inglês dessa flor foi empregado no simbolismo onírico para frisar a preciosidade de sua virgindade. Flores caras, tem-se de pagar um bom preço por elas e para expressar sua expectativa de que seu marido soubesse como apreciar-lhe o valor. A expressão flores caras etc., como se verá,
possuía um significado diferente no caso de cada um dos 3 símbolos florais. Violetas, aparentemente, era bem assexual, mas, com muita ousadia, ao que me pareceu, pensei poder desvendar um sentido secreto para essa palavra, num elo inconsciente com a palavra francesa vai ao estupro. Para minha surpresa, a sonhadora forneceu como associação o termo inglês violet violar. O sonho utilizará a grande similaridade casual entre as palavras violet e violet. A diferença em sua pronúncia está apenas na tonicidade de suas sílabas finais para expressar, na linguagem das flores, as ideias da sonhadora sobre a violência da defloração, outro termo que emprega o simbolismo das flores, e, possivelmente, também, um traço masoquista de seu caráter. Um belo exemplo das pontes verbais atravessadas pelas vias que levam ao inconsciente. As palavras têm-se de pagar um bom preço por elas significavam ter de pagar com a vida para ser esposa e mãe. No tocante a Cravinas Pix, que ela passou a chamar de Cravus Carnations, pensei na ligação entre essa palavra e carnal. Mas a associação da sonhadora foi cor. Ela acrescentou que cravos eram as flores que seu noivo lhe dava com frequência e em grande quantidade. No final de suas observações, ela confessou, súbita e espontaneamente, não ter dito a verdade, o que lhe ocorrera não tinha sido cor, mas encarnação incarnation, a palavra que eu havia esperado. Aliás, o próprio termo cor não era uma associação muito remota, mas determinada pelo significado de cravo carnation, cor de carne, em outras palavras, era determinada pelo mesmo complexo. Essa falta de sinceridade mostrou ser esse o ponto também em que a resistência era maior, e correspondia ao fato de ser esse o ponto onde o simbolismo era mais claro e onde a luta entre a libido e seu recalque atingia o nível mais intenso em relação a esse tema fálico. O comentário da sonhadora no sentido de que seu noivo muitas vezes lhe dava esse tipo de flores era uma indicação não só do duplo sentido do termo cravus carnations, como também de seu significado fálico no sonho. O oferecimento de flores, fator excitante do sonho oriundo da vida corrente da moça, foi empregado para expressar uma troca de dádivas sexuais. Ela fazia de sua virgindade um presente e, em troca, esperava uma vida emocional e sexual plena. Também nesse ponto, as palavras flores caras, têm-se de pagar um bom preço por elas deviam ter o que, sem dúvida, era literalmente um significado financeiro. Assim, o simbolismo das flores, nesse sonho, abrangia a feminilidade virginal, a masculinidade e uma alusão ao defloramento pela violência. Vale a pena salientar, nesse sentido, que o simbolismo sexual das flores, que de fato ocorre com muita frequência em outros contextos, simboliza os órgãos sexuais humanos através das flores, que são os órgãos sexuais das plantas. Talvez seja verdade, de modo geral, que o oferecimento de flores entre aqueles que se amam tenha esse significado inconsciente. O aniversário para o qual ela estava se preparando no sonho significava, sem dúvida, o nascimento de um bebê. Ela estava se identificando com o noivo e o estava representando no ato de arrumá-la para um nascimento, isto é, copulando com ela. O pensamento latente talvez tenha sido o seguinte: se eu fosse ele, não esperaria defloraria minha noiva sem lhe pedir licença e empregaria a violência. Isso foi indicado pelo termo violar e, desse modo,
o componente sádico da libido encontrou expressão. Numa camada mais profunda do sonho, a frase "estou arrumando", sem dúvida deve ter um significado autoerótico, isto é, infantil. A sonhadora revelou também ter consciência, possível a ela apenas em sonho, de sua deficiência física, viu a si própria como uma mesa, sem projeções, e, por isso mesmo, depositou uma ênfase ainda maior na preciosidade do centro. Noutra ocasião empregou as palavras "um centro de flores", isto é, em sua virgindade. O atributo horizontal da mesa também deve ter contribuído para o símbolo. Observe também a concentração do sonho, nada havia nele de supérfluo, cada palavra era um símbolo. Posteriormente, a sonhadora apresentou um adendo ao sonho: "estou decorando as flores com papel crepom verde." Acrescentou tratar-se de um papel de fantasia, do tipo usado para cobrir versos de flores comuns. E prosseguiu: "para ocultar coisas desarrumadas, qualquer coisa visível que não fosse agradável aos olhos, há uma lacuna, um pequeno espaço nas flores. O papel parece veludo ou musgo." Para decorar ela forneceu a associação decoro, como eu havia esperado. Disse que a cor verde predominava, e sua associação com ela foi esperança, outro elo com a gravidez. Nessa parte do sonho, o fator principal não era a identificação com um homem, as ideias de vergonha e de autorrevelação ocupavam o primeiro plano. Ela estava se embelezando para ele e admitindo defeitos físicos de que se envergonhava e que estava tentando corrigir. Suas associações veludo e musgo constituíam uma indicação clara de uma referência aos pelos pubianos. Esse sonho, portanto, dava expressão a pensamentos de que a moça mal tinha consciência em sua vida de vigília, pensamentos que diziam respeito ao amor sensual e a seus órgãos. Ela estava sendo arrumada para um aniversário, isto é, estava copulando com alguém. O medo de ser deflorada estava encontrando expressão, o mesmo acontecendo, talvez, com as ideias de um sofrimento prazeroso. Ela admitia para si própria suas deficiências físicas e as supercompensava mediante uma supervalorização da virgindade. Sua vergonha apresentava como desculpa para os sinais de sensualidade o fato de que a finalidade desta era a criação de um bebê. Considerações materiais, estranhas ao espírito dos enamorados, também encontraram um meio de expressar-se. O afeto ligado a esse sonho simples, uma sensação de felicidade, indicava que poderosos complexos emocionais nele haviam encontrado satisfação. Ferenczi, 1917, salientou, acertadamente, que o significado dos símbolos e o sentido dos sonhos podem ser alcançados com particular facilidade a partir, precisamente, dos sonhos das pessoas que não são iniciadas na psicanálise. Neste ponto, intercalarei um sonho produzido por uma figura histórica contemporânea. Faço-o porque, no sonho, um objeto que de qualquer modo representaria apropriadamente um órgão masculino tem um atributo adicional que o estabeleceu da maneira mais clara possível como um símbolo fálico. Dificilmente se poderia tomar o fato de um chicote crescer até um comprimento interminável em qualquer outro sentido que não o de uma ereção. Além disso, o sonho também é um excelente exemplo do modo como pensamentos de natureza séria, muito distantes de qualquer elemento sexual, podem vir a ser representados por material sexual infantil.